Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com Bianca Ximenes, ela é especialista em Machine Learning. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. E hoje, Maria Cláudia, a gente está aqui também com a Luísa Gomide, né, estreando no nosso podcast, é estudante de design na UTFPR, voluntária no Emílias, Armação em Bits. O podcast é por um dia do Emílias Podcast. Tudo bem, Luísa? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Então, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Bianca, tudo bem? Tudo bem, pessoal. É prazer estar aqui com vocês três. Jóia. Nós agradecemos você ter aceito o nosso convite para participar aqui do podcast, onde a gente sempre traz mulheres para mostrar para as meninas, mulheres, quais são as possibilidades de carreiras na computação. E uma curiosidade sobre você, que você, na verdade, começou na economia, né? Você é formado em economia lá pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, em algum momento lá no seu ensino médio, você decidiu, vou fazer graduação em economia. Como é que você se interessou pela economia? Boa. Essa história é curiosa, assim, porque eu, na verdade, eu queria fazer física. Eu queria fazer bacharelado em física. Porque meu sonho era trabalhar na NASA desde criancinha, assim. Então, eu queria muito trabalhar na NASA. E aí, meu pai, ele sempre me ajudou muito, assim, em termos de decisão de carreira. E ele falou, para você trabalhar na NASA, estando no Brasil, um bom começo é você fazer bacharelado em física. E aí, enfim, aí eu ia fazer isso, estava meio certa já, só que aí eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos no segundo ano, né, do ensino médio. E lá eu tive algumas oportunidades interessantes, inclusive a escola que eu estudei era uma escola pública, né, dos Estados Unidos, mas no interior da Pensilvânia. E eles tinham uma cadeira, como se fosse uma cadeira, porque os Estados Unidos funcionam diferente, né? Você meio que escolhe o que é que você quer fazer. Tem algumas coisas obrigatórias, mas tem muita gama de escolha. E aí eu resolvi pagar uma cadeira de astronomia, em parceria com a universidade lá, o campus da Universidade de Pittsburgh, em Bradford, que era onde eu morava. E aí eu fiz essa cadeira, e eu achei incrível. A gente fez, assim, muitas coisas que eu adorei, de observação do céu, qual era o movimento de Marte, de Júpiter, muita coisa massa, só que meu professor sempre falava, então, isso aqui, gente, saiu uma pesquisa recente, que é um estudo que foi começado há 100 anos atrás, e a gente agora está vendo os resultados disso, e é muito incrível você estudar com astronomia por causa disso, você deixa um legado muito bom. E aí eu, assim, participando disso, gostava muito da cadeira, gostava muito do assunto, mas eu fazia, nossa, eu vou fazer alguma coisa que eu não vou ver o resultado do que eu estou fazendo. Porque, realmente, né, você... É uma coisa meio óbvia, mas para mim não era. E não tinha parado para pensar sobre isso, né, de que você, lidando com distâncias em termos de universo, né, entre corpos celestes e afins, você descobrir alguma coisa demora muito tempo, muito mais tempo do que a gente tem aqui na Terra. E aí isso me mexeu muito, assim. E eu fui falar com meu pai e fiz, poxa, eu acho que eu não quero mais isso. Eu acho que eu quero ver resultado do que eu estou fazendo, quero ver o impacto que eu posso ter. E agora eu estou perdida, me ajuda, pai. Então ele foi muito, poxa, você gostava muito de física, você gostava muito enfim, de ciência, mas por quê, né? O que é que te encanta nisso? E eu falava muito, tipo assim, eu gosto de explicar como as coisas funcionam, eu sempre fui muito da explicação. Eu quero entender porquê das coisas. Mas eu acho que eu também gosto muito de gente, porque de alguma forma me fez bem aqui, né? Tipo, eu entendi também no intercâmbio que eu gostava, que eu era uma pessoa relacional. Como é que eu faço isso? Eu acho que... E eu gosto de falar, eu gosto de falar em público, então eu preciso de alguma coisa que junte todas essas coisas. E aí meu pai fez, olha, minha filha, a economia é uma boa alternativa para você, porque economia é um pouco como física, e tipo assim, palmas para ele, assim, pela visão que ele tinha, eu acho que é muito massa, que a economia é um pouco como física, porque ela tenta explicar como as coisas funcionam, só que do ponto de vista humano, assim, né? Tipo, ela tenta explicar o mecanismo de funcionamento dos mercados,
coisas que foram criadas por pessoas. E, enfim, né, tem muito espaço em negócio, assim, em empresas, então você deve conseguir alguma coisa que lhe deixe falar, que lhe deixe palestrar, que lhe deixe fazer essas coisas que você acha que gosta também. E você vai ter toda essa questão de entender como o mundo funciona, através de uma outra ótica, né? E foi muito bom também porque na UFPE, economia é muito diferente, né? O curso de ciências econômicas é muito diferente, lugar para lugar. Mas na UFPE ele era muito matemático e ele não era muito a pegada de história. A gente tinha algumas cadeiras de história, de formação econômica, mas a gente tinha muito essa pegada do curso matemático, da econometria, da causa e efeito, desses estudos de modelos, né? Que foi uma coisa que acabou me ajudando depois, quando eu resolvi começar a trabalhar com machine learning. Mas, então, assim, foi um acerto muito grande, mas através do auxílio do meu pai, porque ele já estava ali captando meus interesses, assim, desde muito novo. Então, foi assim que eu comecei e eu decidi ir para a economia. Muito bem, achei bem legal a sua história, né? E a participação do seu pai também, lhe dando ótimas dicas para você fazer a escolha, né? Acho que é bem importante isso. Às vezes a gente, enquanto filhos, né? Não damos tanta atenção nesses momentos, principalmente quando a gente é mais ou menos adolescente, né? Saindo ali da adolescência, entrando na juventude, quando os pais dão uns conselhos para nós. Mas você foi diferente, você foi lá e pediu o conselho, né? E muito legal, pelo jeito tem uma ligação bem legal com seu pai. Mas aí, depois que você fez economia, né, você decidiu também fazer mestrado, e o seu mestrado na área de computação. Aí eu pergunto, por que na área de computação? Boa. Eu acho que até para comentar uma coisa que você falou, né, da questão dos conselhos, né? Eu acho que a gente precisa ter gente mais velha a quem perguntar as coisas. E não é porque eles sabem mais do que a gente. Tipo, ninguém vai saber mais sobre a gente do que a gente. Mas é porque eles sabem mais sobre o que acontece no mundo. E aí a gente ainda não teve tempo de ver, né? Eu acho que eu confiei muito no meu pai naquele momento, porque eu sabia que ele respeitava o que eu queria, ele tinha um interesse legítimo, né? Tipo, nos meus interesses, assim. Não era alguém que fazia... se dependesse dele, eu tinha feito engenharia elétrica, porque é o que ele fez e ele ama. Mas ele tinha esse respeito, né, de que, tipo, não, você é uma pessoa diferente, pode gostar de coisas diferentes, e aí eu acho que, tipo, nesse sentido foi bom, porque na hora de procurar alguém para perguntar, eu sabia que eu podia contar com ele, porque ele ia me dar uma resposta que valia para mim, né, e não para ele, necessariamente. Então, acho que isso também ajuda, mas se você não tem com quem contar, às vezes é um professor, às vezes é um tio, às vezes não sei, é um mentor de carreira, né, que você encontra, foi um chefe, foi uma pessoa que é sênior, e isso ajuda muito, assim, você dar valor a esse tipo de relacionamento. Acho que muda muito a carreira da gente. Mas voltando para a questão do mestrado, né? Eu, como economista, eu sempre gostei muito de economia, ainda gosto muito de economia, mas é aquela questão, o mercado de trabalho da economia ele é diferente do que eu estudei em economia. Então, ele é muito diferente do que eu realmente gostava de fazer na prática. Que eu me apaixonei por a questão de, tipo, enfim, de modelagem mesmo e de compreender os incentivos, né, dos agentes econômicos, a gente chama, como é que as pessoas tomam decisões, enfim. E isso era muito interessante para mim. Só que, na verdade, não tinha muitas oportunidades de trabalho nesse sentido. Em geral, quem faz economia acaba entrando numa consultoria que poderia ter sido formado em administração ou em contabilidade ou em N outras coisas. E você não usa muito o que você viu no curso. Eu fiz, poxa, mas eu gosto muito disso. E aí o mundo da consultoria, eu acho que tem perfis e perfis, não é o meu perfil. E eu comecei a procurar outra coisa. Eu, como economista, né, eu sempre falo isso porque é muito verdade. Eu queria arrumar um emprego que mostrasse para os meus pais que eles fizeram um bom investimento. Então, eu queria algo que me desse dinheiro para mostrar para eles: olha, valeu a pena vocês, tipo, investirem na minha educação, investirem em mim, porque eu estou aqui conseguindo
enfim, né, me manter, ter minha vida e ser independente, enfim. Então, eu entrei logo em programa de trainee, que eu acho que é a resposta fácil para todo mundo, assim, que terminou a graduação, não sabe muito bem o que vai fazer. E aí eu entrei no programa de trainee, eu dei muita sorte, assim. Tem um quê de competência, mas tem muito de sorte em processo seletivo, querendo ou não, infelizmente. E aí eu entrei numa empresa de mineração para trabalhar na parte do financeiro da América Latina. Essa empresa chama Magnesita, é uma empresa que fica em Belo Horizonte. E enfim, aí mudei para Belo Horizonte, comecei ganhando bem, estava financeiramente independente aos 22 anos, e aí fazendo operações de câmbio, operações de exportação e importação, vendo isso de contas a pagar e receber, participando de conciliação, enfim, de projetos Greenfield, fazendo um bocado de coisa e odiando profundamente tudo que eu fazia. Assim, eu estava profundamente triste, não gostava daquilo, não achava que aquilo tinha a ver comigo. E aí, durante a faculdade, eu tinha tido a oportunidade de estagiar Recife. Eu sou de Recife, né? E Recife tem um polo tecnológico muito forte. Tem muita startup, muita empresa de tecnologia e tem um porto digital também, que fomenta startups locais. E aí eu estagiei numa empresa de tecnologia, que chamava Idealiza na época. E, nossa, eu curti muito. Eu curti muito a empresa, por causa da forma de pensar as coisas, sabe? Preocupação com melhoria contínua, preocupação com a pessoa legitimamente. Assim, eles não se importavam como eu estava vestida. No começo eu ia, vestida como quem ia para um estágio em economia. E aí eu vi que não, eles não tinham essa preocupação, porque eles queriam ver se eu entregava ou não. Eles ficavam felizes, né, com os resultados, independentemente disso. E tinha muito essa questão do ágil, era muito mais focado no valor do que no processo pelo processo. E eu fiz, nossa, esse negócio de computação parece que é legal mesmo. Eu tinha amigos em computação, né? Mas eu tinha uma ideia de que você fazia curso de computação para consertar computador, infelizmente. Então, assim, talvez a gente tivesse encontrado antes, mas eu fiquei pensando muito nisso, e quando eu estava muito infeliz, eu acho que vai me fazer bem me aproximar desse mundo. Eu gosto de discutir as coisas da forma que eles discutem. Eu gosto dessa preocupação com ágil, essa preocupação com as pessoas, essa capacidade de você trabalhar com projetos distintos, porque tecnologia é muito meio, né, das coisas. A economia também mas é difícil você impacta menos, eu acho, na coisa final, quando você trabalha com a economia. Computação, não, você acha que consegue ver melhor o impacto. Enfim, então, computação tinha muito essa forma, né, de lidar diferente. Eu fiz, se eu me aproximar, se eu for olhar essa questão do impacto, que é o que eu sempre gostei, sempre foi relevante para mim, foi uma das coisas que me fez desistir, né, de estudar, de trabalhar na NASA, estudar física. Eu fiz, isso vai me fazer bem. Eu fiz, poxa, eu posso fazer uma outra graduação, ou eu posso me arriscar e tentar entrar no mestrado e ver o que dá, né? E aí no mestrado era interessante porque dependendo da área que eu escolhesse, eu ia conseguir usar também o que eu já sabia da economia. Eu acredito muito em formações interdisciplinares, assim, não é porque eu tenho que eu acredito. Eu fiz porque eu acredito nisso. Eu acho que é legal você ser formado numa coisa, mas você estudar várias outras e você conseguir circular, né? Fazer isso. E aí eu resolvi tentar um mestrado, né, no Centro de Informática, né, da UFPE, que é um centro referência no Brasil, nota 7 do MEC no programa, junto com a FMG, Unicamp, enfim. E eu fiz, poxa, eles lá abrem temas e você postula com um projeto. E aí eles avaliam o seu projeto e veem se tem interesse nisso. Então, abriram um tema de inovação com base em software, né, usando Design Thinking. Eu não sabia o que era Design Thinking, não fazia ideia disso. Mas eu fiz, poxa, inovação com base em software, deve ser legal, porque eu vou aprender sobre software, que é uma coisa que eu preciso. Eu acho que em inovação eu consigo ajudar uma coisa ou outra. Eu entendia de economia criativa, entendia de algumas outras coisas relacionadas assim, à economia da cultura. E eu fiz, poxa, eu vou tentar postular aqui, fazer um projeto para isso. E aí deu certo, né? Eu passei, e passei com bolsa, então passei bem.
E aí também eu gosto muito do Centro de Informática na UFPE, porque ele tem esse espaço, né, para você entrar. Então, eu tive colegas que, obviamente, se fizeram computação, engenharia, ciência ou sistema da informação, que são cursos mais clássicos, mas também tinha gente de economia, de direito, de fisioterapia, de N áreas que você imaginar, construindo coisas relevantes com tecnologia. Então, acho que isso foi uma coisa muito boa e é um grande mérito do Centro de Informática nesse sentido. E aí, quando eu passei, então, essa foi a decisão, né? Eu fiz, poxa, então eu vou largar isso aqui, vou fazer esse mestrado, e aí vou me aproximar de uma área que eu acho que, na hora de trabalhar, vai ter mais a ver comigo. E foi muito certo, deu muito certo. Também foi bom eu conseguir a bolsa, porque, assim, eu estava morando em Belo Horizonte, estava independente, e eu fiz, nossa, eu vou ter que... É meio humilhante, né, assim, tipo, quando eu era jovem eu pensava isso. Quando eu era jovem não, porque eu sou jovem, mas assim, quando eu era mais nova, eu ficava, nossa, é um fracasso, eu vou voltar para casa dos meus pais e aí, tipo, eu vou ganhar menos e eu não vou mais ser independente. Mas eu fiz, poxa, mas eu preciso ser feliz, eu preciso gostar do que eu estou fazendo. E meus pais sempre foram muito, tipo, minha filha, volte porque a gente está aqui para te ajudar e às vezes a gente toma uma decisão que não é tão legal. Enfim, meu pai não gostou muito, minha mãe gostou muito, porque eu estava voltando para morar lá, e acabou dando certo nesse sentido. Então, foi uma mexida, tentando aproveitar o que eu já tinha, não ter que fazer uma outra graduação, e me aproximar de coisas que eu curtisse mais fazer. E foi algo que, assim, foi maravilhoso, de fato. Foi um acerto. Muito bom. Eu lembro que quando eu fiz mestrado lá no SINC, na época não era SIM, era DI, Departamento de Informática, a gente tinha 3 pessoas que não tinham formação em computação, mas elas tinham que fazer 1 ano de nivelamento. Eram 2 pessoas da matemática e uma da meteorologia. Uhum. Mas as 3 se deram muito bem, terminaram o mestrado, 2 delas terminaram o doutorado, hoje são professoras, até uma professora lá, a Lilian Rose. Não sei se Conheço. Chegou a coisa. Sim. Eu não cheguei a estudar com ela, mas sei quem ela é. Uhum. Ela chegou a ser coach lá da Maratona de Programação, né? Exato, ela é famosa por isso. Exato. E aí, você fez o mestrado, terminou o mestrado, mas aí você resolveu também fazer o doutorado, né? E você acabou de terminar seu doutorado em computação lá na Federal de Pernambuco, no Centro de Informática. E, assim, a gente sabe que fazer o mestrado muita gente faz, porque, inclusive, a gente eu, a Maria Cláudia, somos professores aqui no mestrado profissional, a pessoa faz o mestrado e continua em empresa, mas o doutorado aqui no Brasil ainda é muito associado com carreira acadêmica. Então, por que você decidiu continuar a sua formação, ter o maior título possível na formação acadêmica, que é o doutorado, em computação? É engraçado essa pergunta, Adolfo. Você conhece o Geber Ramalho, que era meu orientador? Não sou da época dele. Eu acho que ele chegou depois que eu saí. Ele chegou um pouco depois de você, provavelmente, que ele chegou logo quando o DI virou o Centro de Informática. Mas o Geber, ele tinha uma cadeira, assim, eu tinha entrado no doutorado e ele tinha uma cadeira que ele perguntava para as pessoas assim, quem aqui é do mestrado, quem aqui é do doutorado? Que as cadeiras da pós são juntas lá. E aí, enfim, mestrado, não sei o quê, doutorado. E aí, doutorado, ele fez, vocês que levantaram a mão que estão no doutorado, por que vocês estão no doutorado? E aí o Geber, ele assim, foi um achado na minha vida, mas aí alguém chegava lá e dizia, eu comecei no doutorado porque eu gosto de estudar. Ele, péssimo motivo. Próximo. Eu comecei no doutorado porque eu quero fazer a diferença na empresa onde eu trabalho. Ele, péssimo motivo. Outro. E aí eu já estava ficando nervosa, né? Que eu falei, nossa, ele vai achar o meu motivo mais ridículo de todos. E aí ele chegou em mim, na época ele não era meu orientador, estava com outra pessoa. E ele fez, por que você quer fazer doutorado? Eu fiz, porque eu quero ser doutora. E aí ele fez, pronto, é isso que tá certo, você que é a pessoa certa. Aí eu, nossa, ufa, me livrei. Mas ele fez, gente, doutorado é uma coisa muito difícil, doutorado não é para todo mundo. Doutorado é uma coisa que você vai sofrer muito. É a chance, assim, quando você terminar o doutorado, você vai poder começar a falar alguma coisa na academia, citando você mesmo. Mas até lá, não adianta você pensar, tipo, o doutorado não necessariamente é o único, nem o melhor lugar para você estudar, se você gosta de estudar. O doutorado não necessariamente, e provavelmente não é o melhor lugar para você impactar a sua empresa, né, por causa da forma que as pessoas pensam no Brasil. Mas... e assim, você precisa de uma automotivação muito grande para você concluir um doutorado.
Então, você fazer doutorado porque você quer o título é a melhor explicação possível, é a melhor motivação que você pode ter, porque é aquela coisa, você vai fazer independentemente do que acontecer com você. E eu queria muito o título, eu queria muito ser doutora. Então, para mim, nunca teve essa ambiguidade da academia, e aí também eu acho que a relação com meus pais foi importante, né? Porque meus pais, minha mãe, ela fez mestrado, não quis fazer doutorado, mas meu pai fez mestrado e doutorado, e eles, assim, enfim, apesar do meu pai ter dado aula em pós pontualmente, em alguns MBAs e tal, ele não fez carreira acadêmica, ele sempre foi da indústria. Mas meu pai fez doutorado porque ele gostava de estudar, então ele pensava muito nisso, assim. Só que aí eu via, tipo, poxa, isso não tem nada a ver com eu ser professora de universidade pública ou não. Isso é algo que, tipo, eu posso ter e que vai me beneficiar de outras formas. E assim, né? Desde criança, então, eu tinha essa ideia de que, tipo, eu quero ser doutora. Esse nome é legal você dizer eu sou doutor. E depois, com o tempo, também teve outra questão, né? Porque depois de fazer o mestrado, eu não fiz o doutorado emendado. Eu sempre fui uma pessoa que tentou fazer tentou upar, né, níveis nas duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, upar níveis acadêmicos, upar níveis em indústria. E eu não fiz uma coisa colada na outra, porque eu queria decidir o que eu ia pesquisar, eu queria dar um tempo para respirar, porque é difícil. Principalmente quando você está fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? Em geral, vários programas nem encorajam que você trabalhe enquanto você está fazendo pesquisa de mestrado e doutorado. Então, teve que dar esse break, mas eu pensei muito, e por estar na indústria, eu tenho uma visão muito assim, a indústria, quando ela não tem a academia de suporte, ela tende a fazer muita coisa burra, infelizmente, assim. Ela perde a oportunidade de olhar para coisas assim que não são comuns, ou ela tende a reinventar a roda, porque a galera não tem tempo de estudar, não valoriza tanto isso, não valoriza tanto a pesquisa, né? Então, assim, a indústria sem academia, para mim, ela é meio burra. E a academia sem indústria, é difícil você trazer um problema que seja relevante de resolver. E aí, óbvio, você tem áreas de pesquisa pura que precisam ser feitas, mas não é isso que me encanta, né? Não era isso que brilhava meus olhos. Então, nessa área, eu noto que muita gente faz coisas na academia que elas são meio inúteis, porque elas nunca vão ser usadas de verdade em lugar nenhum. Enfim, então eu fiz, poxa, eu noto essa importância, né, de você ter essas duas coisas, eu noto que essas coisas se conversam muito mais do que a galera acha. E tem, tipo assim, pelo fato de você fazer mestrado e doutorado, é uma coisa, cara, é muito difícil você fazer isso, e isso desenvolve uma série de soft skills, né, que a galera da indústria gosta de chamar, que não se pensa sobre isso, mas uma pessoa que faz um doutorado, ela tem um nível de resiliência muito grande, ela tem um nível de automotivação muito grande, ela tem um nível de organização, uma capacidade de escrita, desenvolvimento de problemas complexos, que são coisas que a indústria ama, mas de repente quando você fala que faz um doutorado, a indústria, nossa, mas aí, tipo, não, essa pessoa quer outras coisas, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. E não é assim. Então, para mim, foi muito tipo, não, eu realmente vou fazer o doutorado porque eu quero ser doutora, e porque isso efetivamente me beneficia. Eu vou conseguir encontrar problemas, tipo, para resolver trabalhando, e eu vou conseguir resolver esses problemas de uma forma melhor, porque eu estou pensando isso de forma diferente na academia. Então, para mim, escolher fazer o doutorado foi muito nesse sentido. Mas tem que ser algo realmente que você queira fazer. Não dá para fazer doutorado, porque é o próximo passo, é feito, sei lá, é feito casar porque você não ama alguém. Tipo, não tem como. Você tem que amar aquilo ali, de algum jeito, sabe? Então, para mim, é muito isso. Foi muito isso a decisão do doutorado. Muito bom. Até você falando essas coisas do doutorado, lembrei eu fiz recentemente uma live, mestrado e doutorado em computação, com o Bruno Cartacho, que também é doutor pelo SIM, né? Ele acabou de escrever um livro lá pela Casa do Código. Eu tenho que terminar de ler o livro para ver se ele fala alguma coisa parecida, mas eu vou ver vou anotar aqui, ver se eu lembro de mandar para ele, para ver o que é que ele acha da sua resposta. Eu gostei bastante. Uma coisa também que eu gostei bastante de ver lá na sua defesa, né, porque foi, se não me engano, em 16 de fevereiro agora, de 2023,
que eu vi a banca que estava na sua defesa, né? Silvio Meira, certo? Ele era meu presidente da banca, o Silvio, sim. Vigílio Almeida e duas pessoas de muito peso, né, na computação brasileira. A Silvio, até eu falei do Bruno Cartacho, tem uma entrevista ótima do Silvio Meira no podcast do Bruno Cartacho, o High Dev Podcast. Aí eu vi uma terceira pessoa que eu, sinceramente, eu não conhecia, Maria Amália Oliveira, de Arruda Câmara, mas que eu vi que um fato curiosíssimo, que é uma pessoa que tem 2 doutorados, né? Acho que ela é incrível. E aí isso me lembrou de uma pessoa que é egressa do nosso mestrado profissional aqui, que é a Aline Macoin, que ela terminou ela fez graduação em computação e direito ao mesmo tempo, fez um mestrado em computação aplicada e agora terminou o doutorado em direito. Não, pessoa que mistura um pouco as áreas. Mas, enfim, voltando, eu falei, eu acho que antes de que a gente começar a gravação, que você teve lá num podcast chamado The Shift, né? E você lá com a outra pessoa e as apresentadoras começaram lá a falar sobre ChatGPT, etc. E aí teve uma questão curiosa lá, eu acho até que você discordou um pouco da outra pessoa, mas era uma questão assim, não, porque vai ter um monte de programador que vai ficar desempregado, porque tem coisas que são muito fáceis de fazer do ChatGPT, né? Em geral, coisas simples, mas são... E eu fui testar, né? E eu realmente fiquei meio que fascinado. Peraí, isso aqui eu só descrevi o que era para fazer e ele fez lá um programa em Python. Depois eu fui, vou escrever uma coisa em espanhol, ver se ele me corrige. Ele fez... Mas, enfim, eu vou deixar o link para o podcast para o pessoal que quiser ouvir, porque a discussão foi longa e foi muito interessante. Mas aí o que eu fiz? Eu pedi para o ChatGPT, a partir do resumo da sua tese, escrever uma pergunta para você. E eu meio que adaptei ela. Então a pergunta é: como sua tese, né, sua tese de doutorado, pode ajudar os desenvolvedores de machine learning a tomar decisões éticas em seus projetos? Boa. Parabéns, Adolfo e ChatGPT, né? É uma pergunta legal. Toda a minha tese de computação ela é feita, né, para ser ética aplicada para machine learning, mas ela é uma tese de computação, ela não é uma tese de filosofia, ela não é uma tese de humanidades. Claro que tem aspectos fortes de humanidades, tem muita coisa de ética, porque tem que ter, né? Mas ela é especificamente voltada para desenvolvedores, por quê? Eu não acho que desenvolvedores são pessoas ruins. Acho que às vezes a gente acha, não, o desenvolvedor, ele quer o mal, ele é o hacker, ele é não sei o quê. Tipo, não, às vezes o desenvolvedor ele realmente quer fazer a coisa certa e ele não sabe como. Principalmente quando a gente usa termos assim que são bem abstratos, né? E vagos. O programador, aí falando de uma forma muito prática, quando ele está na indústria resolvendo coisas, ele vai ser cobrado por produtos, né? Que ele libera, tipo, algum valor que ele gera ali na ponta. Então, ele vai ter que sempre conseguir enfim, implementar coisas palpáveis que as pessoas consigam usar. Então, é algo muito específico, né? E quando eu chego para ele e digo, faz isso, mas assim, faz isso de uma forma ética. Eu, tipo, mas o que é ética? Né? Não, faz isso de uma forma que preserve a autonomia das pessoas. Tá, mas o que isso quer dizer para mim, né? E se eu for deixar essa discussão para o desenvolvedor, isso é uma coisa complexa de fazer, porque, assim, primeiro que o desenvolvedor ele não tem preparo para isso. Eu também, assim, não é só porque eu estudei computação que eu não tenho preparo para isso. A economia também não dava preparo nenhum para isso. Eu acho que a maioria dos cursos, infelizmente, não dão preparo para a gente falar de ética, né? Que é o que o Clóvis de Barros fala, que eu amo, que ética é o estudo de encontrar melhores formas de convivência com os outros. E, poxa, isso é poderosíssimo, assim. Eu quero que os meus sistemas promovam melhores formas de conviver entre as pessoas, sobretudo. Então, ética é isso. Mas aí a discussão fica abstrata. Então, a ideia central era conseguir transferir, né, tipo, traduzir os pilares principais do que é considerado hoje ética em machine learning. E aí você vai ver vários estudos, mas por uma série de razões, eu uso um trabalho base de um cara que chama Luciano Floridi,
Ele é de Oxford, mas assim, ele é de 1000 universidades, ele participa de vários conselhos da União Europeia, do Reino Unido, com relação a como produzir IAs, né? Como fazer machine learning de uma forma que ela seja... Aí ele fala 5 coisas, né? Beneficente, não maleficente, porque assim, não adianta só se fazer o bem, você tem que fazer o bem enquanto você não faz o mal, né? Ou tentando mitigar o mal da melhor forma possível. De uma forma que gere autonomia, preserve a autonomia, de uma forma que seja justa. Isso por si só, essa questão da justiça, é uma coisa para a gente falar para sempre e nunca chegar a resultado nenhum, né? E de uma forma explicável, que ele diz que essa é a grande diferença entre ética e bioética, né? De, tipo, o que a gente aplica em saúde desde sempre, que são esses 4 primeiros princípios de benevolência, não maleficência, autonomia e justiça. E aí, quando você chega em machine learning, você tem um componente extra da explicabilidade. E aí, a partir disso, olhando para esses 5 pilares e olhando para o que normalmente, né, os desenvolvedores de sistemas de machine learning, enfim, para ser cientistas de dados, engenheiros de machine learning, enfim, eles vão ter que fazer para conseguir construir um modelo. Em geral, o framework que se usa, fora Scrum, enfim, tecnologias ágeis, é o CRISP-DM, né? Que é uma estrutura que explica como é que projetos de dados, projetos de data mining, antigamente, né, deveriam acontecer. E ele vai desde a parte de compreensão de negócio, passando por compreensão dos dados, tratamento dos dados, modelagem, deploy, né? E aí, o que a gente fez foi, poxa, será que eu consigo criar espaços, né? E a gente cruzou numa matriz, assim, o CRISP-DM com esses 5 princípios da ética. Então, para cada parte do pipeline do que o desenvolvedor está fazendo, o que é que ele deveria fazer pensando nisso aqui, mas sem ele falar sobre isso aqui. Então, é tipo, poxa, quando eu estiver na fase de modelagem, o que é que eu tenho de preocupações com beneficência? O que é que existe na prática de preocupações com justiça, de preocupações com explicabilidade? E eu traduzo isso em coisas que o desenvolvedor pode fazer, né, nesse pipeline. E aí, isso é uma junção, né, da literatura com um survey que a gente fez, com o focus group. É uma metodologia bem robusta, levando em conta estudos de fatores humanos, né? Porque eu estou vendo o que é que os desenvolvedores fazem, o que é que eles acreditam, como é que eu consigo traduzir isso para coisas que eles usem no dia a dia. Mas, no final, sai uma lista de boas práticas validada, né, pela comunidade, num survey de mais de 130 pessoas que estão na indústria e na academia, falando, como é que eu consigo analisar, por exemplo, o problema da não maleficência quando eu estiver fazendo a aquisição dos dados, né? Que é, enfim, logo em seguida da compreensão do problema. Tipo, a primeira coisa que você tem que fazer, isso ficou mais fácil com o LGPD, né, com essa preocupação com o LGPD, é você garantir que você não está usando dados que foram comprados, você garantir que você não está usando dados para os quais você não recebeu consentimento, e você garantir que você vai conseguir apagar esses dados se a pessoa resolver exercer o direito dela de esquecimento, a gente chama, né? Tipo assim, eu não quero que você tenha meus dados aí mais, então eu tenho o direito de ser esquecido pelo seu sistema. Então, você traduz, em vez de dizer, quando você estiver fazendo isso, lembra de exercer a não maleficência. É tipo, não, quando você estiver fazendo isso, lembra que você não pode usar dados que não têm consentimento, lembra que você não pode usar dados comprados, e lembra que você tem que arrumar um jeito de conseguir rastrear as informações da pessoa no teu sistema, para caso ela peça para ser esquecida, você conseguir excluir esses dados de forma correta. Então, isso eu traduzo num requisito de sistema, essencialmente, e aí, no final, eu consigo ter um sistema que ele é ético por design, a gente chama, né? Então, é assim, né, que a gente consegue ajudar o desenvolvedor no dia a dia a tomar decisões que vão ajudar ele e vão fazer aplicações que são mais éticas. Tentando abstrair essa discussão da ética, trazendo boas práticas em forma de requisitos, enfim, coisas que ele pode adicionar ao pipeline dele de desenvolvimento para conseguir chegar nesse resultado. Muito bom, muito importante isso também. E
você também já trabalhou na Guppy? A gente queria saber um pouco o que essa empresa faz e também como é que foi seu trabalho lá. Boa. Eu já trabalhei em muitas empresas, né? Eu era uma pessoa que não ficava muito tempo nos lugares. Mas a Guppy foi onde eu fiquei mais tempo. Né? Eu passei 3 anos lá. A Guppy é uma plataforma voltada para o RH, né, das empresas, a parte de recursos humanos. E ela se propõe a ser uma suíte de soluções, mas começou com um ATS, que essencialmente é uma plataforma que ajuda as empresas a fazerem a gestão dos processos seletivos e onde os candidatos também podem se cadastrar para participar desses processos. Né? Ela tem também uma questão de admissão, tipo de software de admissão de colaboradores, software de educação corporativa, software de performance, mas tudo isso é bem recente. Assim, o grande motor da Guppy e a grande razão pela qual ela é conhecida em redes sociais, para o bem ou para o mal, porque todo mundo tem uma opinião muito forte sobre a Guppy, quem conhece, por essa questão dela ser uma plataforma de gestão de processo seletivo. Então, essencialmente, é isso que ela é. Certo. E aí você conseguiu fazer um relacionamento, né, entre o que você fez no doutorado e o que você fazia na Guppy? Sim. Isso ficou muito importante para mim. Eu não ligava muito para isso, porque como eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas, eu não tinha muito essa preocupação de, tipo, ser eficiente no que eu estava fazendo. Então, eu, às vezes, trabalhava com uma coisa, pesquisava noutra área, e aí tinha um hobby também não relacionado. E, assim, isso é muito legal, mas aí eu tive burnout aos 27 anos, em 2017, né? Eu tive burnout, então foi uma crise bem pesada. E eu fiz, poxa, eu preciso organizar a minha vida de uma forma melhor. Tenho que conseguir, de alguma forma, relacionar melhor o que eu estou fazendo. Então, começou por uma questão realmente de compreender meus limites, de se cuidar, né? E então, o que eu comecei a fazer eu fiz, poxa, nessa época, né, de 2017, eu não vou abrir mão do doutorado, porque se eu abrir mão do doutorado agora, eu não volto nunca mais. É um processo difícil, traumático, então é melhor eu já continuar aqui fazendo isso. Eu tinha entrado num programa do Google, né, do qual eu ainda faço parte, que é o Google Developer Experts. É um programa essencialmente como se fossem consultores independentes que têm impacto em comunidade pelo conteúdo que geram. E aí a Google, você faz o processo com a Google e ele te dá uma chancela, né, te dá esse título. E aí você participa, ele te patrocina para você participar de eventos, falando sobre esse assunto que interessa, explicar, ensinar sobre tecnologia Google, enfim, ser uma voz na comunidade, né? Porque o Google não vai conseguir chegar perto de todo mundo da comunidade. As pessoas gostam de outras pessoas. Então, se você passa a ser um embaixador, né? Como se fosse um programa de embaixador. E aí eu estava trabalhando numa outra startup de Recife na época, que hoje chama Incognia, mas na época era em Loco. Inclusive, o CEO é filho de um dos professores lá do Centro de Informática, o Carlos Ferraz. Mas eu estava trabalhando lá e eu vou ter que deixar uma dessas coisas soltar, né? Eu vou ter que largar uma delas. E aí eu resolvi largar a empresa, a Inloco. Eu vou conseguir, eu acho que eu consigo depois me reinserir de novo no mercado, né? E passei um tempo fazendo só coisas de freelance e me preparando para fazer a coisa funcionar de uma forma lógica. Então, entre 2017 e final de 2019, eu consegui me preparar de uma forma tal que eu saí eu era Google Developer Expert em estratégia de produto. Então, eu falava de produto. Tem muito mais a ver com o meu mestrado. É algo que eu adoro. Mas eu queria estar eu estava gerando mais conteúdo em Machine Learning. Então, eu migrei, né, de um programa, dentro do programa, da parte de produto para a parte de Machine Learning.
eu já tinha feito a qualificação do doutorado, então já estava num outro nível assim, de conhecimento com relação a machine learning, já tinha conseguido estudar muito mais, recuperar várias coisas, né, de álgebra linear, matemática, enfim, lá de economia, e aplicar isso, então já estava num outro nível de maturidade com relação a machine learning. E aí começaram, por causa da participação na comunidade, e é por isso que é tão importante você fazer parte de comunidade em computação, começaram a aparecer oportunidades de mercado relacionadas a machine learning. E aí, a primeira que apareceu foi o Facebook. E eu ia entrar no Facebook, estava com a carta proposta já, enfim. Mas aí apareceu a Gup também, na época, com uma proposta que tinha muito mais a ver, porque o Facebook não é conhecido pela ética do produto dele, né? E aí eu dificilmente ia conseguir aplicar coisas que eu estava fazendo lá dentro. Já a Gup, na época, eles tinham, além de eu ter gostado muito do pessoal do time que ia trabalhar comigo, que não era grande, eram 3 pessoas, mas assim, teve uma afinidade, né, que rolou. Eles disseram, pô, a gente está interessado em desenvolver essa parte na prática aqui. Então, isso que você está estudando é bem-vindo aqui, é bem-vindo aplicar aqui. E aí eu fiz, poxa, então agora é o bom momento, porque eu vou conseguir continuar fazendo as 3 coisas que eu estava fazendo em 2017, mas eu vou ter um ganho de produtividade aqui, porque elas se conversam entre si, né? E para mim era muito bom, porque eu estava estudando uma coisa que eu ia poder usar, então eu não ia estar fazendo indústria de uma forma burra. Eu ia estar com problemas de verdade que eu ia precisar pesquisar como resolver, então eu não estava fazendo academia inútil. E eu ainda estava conseguindo participar de um programa que me dava visibilidade para conseguir continuar falando desses temas, né? E foi fundamental, porque assim, eu jamais teria conseguido mais de 130 respostas para o meu survey de doutorado se eu não tivesse uma exposição legal no mercado, porque é difícil você conseguir resposta para a pesquisa, porque a pessoa não ganha nada, e o questionário era grandão. Então, assim, isso foi importante. Tudo isso, se conversando, foi algo muito importante. Então, de fato, houve aí vários overlaps positivos nesse sentido e tudo se ajudou no final. Não sei se te respondi, Maria. Te respondi? Sim, com certeza. A gente conseguiu entender que tudo estava relacionado e achei bem legal também você falar dessa fase, né, em que você fez uma alteração, vamos dizer assim, uma mudança na forma de vida, né, e na forma de ver a vida também. Acho que é bem importante falar sobre isso, porque muitas vezes acontece com a gente, né? Eu vejo muitas mulheres que falam que tiveram a Burnona. Então, eu acho que isso é bem importante, sabe? Para a gente repensar a nossa forma no dia a dia, né? Então, nesse tema, né, sobre dificuldades, a gente também quer saber se você pode contar se você já sentiu dificuldade, por exemplo, na escola, no trabalho, no seu mestrado, doutorado, por ser mulher.
Sim, eu acho que é difícil responder que não, mas o que eu tenho notado, na verdade, eu acho assim, na escola, que você falou de todas as fases da minha vida, né? Na escola, na faculdade, no mestrado, no doutorado, na escola não, nenhuma. Na escola e na faculdade, diria até no mestrado, nenhuma dificuldade. Pode ser também porque eu não era muito sensível a esses problemas. Eu estava numa família privilegiada, com um pai que olhava para mim e dizia: você pode fazer o que você quiser, entendeu? Uma mãe que tipo, é um exemplo de pessoa que, nossa, era gerente, tinha mestrado, tinha equipes gigantescas, tratava de problemas importantes, tipo, conversava com a Dilma tipo, em grandes reuniões de war room, quando tinha blackout no país. Então, assim, eu estava num cenário que eu fazia, as mulheres ocupam os lugares. Sim, tipo, o mundo não é tão legal com as mulheres, a gente tem dificuldades, mas não é assim, tipo, não é tão ruim assim, sabe? Então, para mim, durante muito tempo, foi tranquilo. E eu acho que isso foi importante porque foi justamente numa fase relevante, que é uma fase formativa, né? Numa fase formativa, eu não tive que ficar duvidando de mim, de, pô, será que eu posso ocupar esse lugar? Será que eu posso estudar isso? Então, ninguém nunca me disse que eu não podia fazer. Então, para mim, foi muito importante, porque aí também você ganha tranquilidade de mais tarde ocupar esse espaço, né? Aí, para mim, os problemas começaram a acontecer, na verdade, já mais velhas, né? Já quando eu estava mais velha. E aí foi mais com relação, eu noto, quando você chega a um nível muito alto, né, de cargos mesmo, assim, ou acadêmicos, né? Aí a coisa começa a pegar mais. E também porque aí não tem mais tanta ambivalência. Antes você é uma menina e tal, então tá tudo bem. Mas quando você começa a ser mulher e aí competir diretamente com os caras, isso gera problemas, de fato. E aí, enfim, a coisa fica pior. E fica pior também porque você sofre outros tipos de assédio, né? Eu não falo nem de assédio sexual, necessariamente, apesar de que acontecem importunações, né, nesse sentido. Mas falo mais de assédio moral mesmo, de tipo assim, você fala de uma forma muito arrogante, você fala de uma forma muito autopromotora, você é uma pessoa que dá medo, e assim, e tem vários estudos que mostram que tipo, homens que têm posturas similares, eles são considerados confiantes, eles são considerados assertivos, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante. E aí também, porque quando você fica mais velho, você, enfim, né, namora, casa, mora junto, enfim, e aí você começa a ver as coisas que aconteciam só com a sua mãe, não com você, que era, tipo, as coisas da casa começam a sobrar muito para você, você tem que começar a fazer a casa girar e o cara tá só te ajudando, ele não tá assumindo responsabilidade, e aí isso também acontece, que não tá diretamente ligado ao mercado de trabalho, né, mas afeta a tua produtividade, afeta a tua energia, né, teu nível de energia, a quantidade de preocupações que você tem que lidar. Então, eu acho que quanto mais velha você fica e quanto mais alta você está em termos de cargo, né, mais claro fica essa questão. Então, qual é a minha sugestão? Né? Se fortalecer nesse caminho até chegar lá. Então, acho que esse lugar é muito bom, inclusive do Emílias Podcast, porque a gente está falando com pessoas que estão ali em nível de graduação. Muita gente já vai ter passado por problemas, mas muita gente também não vai ter passado. Não achem que porque vocês ainda não passaram, que vocês não vão passar mais. Tipo, infelizmente. Pelo contrário, usem esse tempo para se fortalecer com bons aliados. Eu tenho excelentes amigos aliados que, tipo, em situações difíceis, já foram as vozes que levantaram para dizer, olha, cara, você está passando do limite, deixa ela em paz. Ou tipo assim, nossa, tenho sim uma pessoa para te indicar, ela é maravilhosa, ela é uma grande amiga e é muito competente. Então, assim, você tem excelentes amigos aliados e você tem que encontrar essas pessoas. E você também fortalecer as suas amizades, né, com outras mulheres que também vão ser uma boa rede de apoio. Então, usar esse tempo
para construir isso em comunidade, para construir isso na tua graduação, para construir isso com amigos, para construir, enfim, na empresa que você trabalha. É super importante, porque lá na frente, quando essas coisas acontecerem e as pessoas falarem besteira para você, porque elas estão com medo de você, você vai poder dizer, assim, internamente, não é nem para elas necessariamente, mas é você saber, tipo, não, eu sou uma pessoa competente, eu sei do que eu estou falando, eu sei do meu valor, né? Eu sei que eu não estou sendo arrogante, eu sei que eu estou falando sobre uma coisa que eu conheço, que eu me preparei para falar durante anos da minha vida. Então, o problema não está comigo, o problema está com ele, o problema está com outra pessoa, né? Eu acho que isso é super relevante para você conseguir navegar essas situações, porque em momentos difíceis eu sempre tive rede de apoio e eu sempre tive também, assim, discernimento de que o problema não estava comigo, mas é usar esses momentos para se fortalecer, usar esse caminho para arrumar essa rede de apoio, construir essa rede de apoio e levar para a vida, porque é super importante. Certo, e aí você falou em rede de apoio, né? Então, algo que a gente pergunta aqui para as mulheres também é se elas participam de algum grupo de apoio para mulheres nessa área de computação. Justo. Eu não participo diretamente de um grupo de apoio específico, eu acho que é muito de ciclo de amizade, de fato, mas eu tenho boas pessoas de suporte nos ciclos onde eu estou, né? Então, por exemplo, dentro do programa de Google Developer Experts, tem todo tipo de gente. E eu tenho o meu ciclo de apoio lá. Ele não é um programa exclusivo para mulheres, mas eu tenho boas pessoas lá, mulheres e homens, pessoas não binárias, assim, que são aliados, pessoas aliadas. Então, tem muito isso de achar, né, as suas pessoas nos lugares onde você está. E eu participo mais como mentora, palestrante, enfim, no Programaria, que é um grupo, né, enfim, é uma comunidade de geração de conteúdo e capacitação de meninas e mulheres em tecnologia. E aí a gente tem uma relação muito legal. A Iana, que é a fundadora, é uma amiga muito próxima. E hoje eu acho que eu estou numa posição onde eu preciso muito da rede de apoio, mas eu consigo encontrar a minha rede, eu consigo fazer minha rede independentemente de onde eu estou. Mas, então, hoje eu estou mais na posição de fornecer esse apoio às outras pessoas. Então, a Programaria é um desses lugares. Eu acho legal porque eles fazem cursos periódicos, assim, então é um lugar legal de você se conectar, conhecer outras mulheres que estão nessa tua situação, enfim, que estão passando pelas coisas que você está passando. Não falo necessariamente de coisas ruins, coisas boas também, de tipo de dificuldade de estar estudando alguma técnica nova, ou transicionando de carreira, ou enfim. Então, acho que isso é importante. E aí eu participo muito também de eventos voltados para mulheres, né? Inclusive, amanhã eu estou em São Paulo, porque eu tenho um painel no Frontin Elas Programam, né? Que é um evento do Frontin Sampa, uma série de eventos que é bem, bem conhecida na comunidade brasileira de programação, e aí esse Frontin Elas Programam é exclusivo para mulheres também. Então, eu não participo só de eventos exclusivos para mulheres, mas eu também faço questão de dedicar um tempo a esse tipo de evento. Então, acho que na UFPE tem um grupo de apoio e suporte muito legal, né, do Centro de Informática, que chama Cíntia, e é justamente voltado para dar suporte às meninas e mulheres ali, pessoas que se identificam, né, como mulheres ali na graduação, mestrado, doutorado, também fazem um trabalho muito legal. E aí não é só evento, né? Tem rodas de conversa, encontros periódicos. Então, assim, esse é um que eu conheço, né? Porque está mais perto da minha realidade, por ter sido aluna da UFPE, mas várias universidades têm, e eu acho que é legal procurar. É legal se envolver em comunidade. Isso vai voltar para você positivamente de diversas formas, em rede de apoio, indicação para trabalho, enfim, novas posições, novos cargos, oportunidades que você nem pensou. A galera fala muito comigo, nossa, esse era o seu sonho? Não, meu sonho era trabalhar na NASA. Quando aquilo deu errado ali aos 16, 17 anos,
Eu estava só fazendo o melhor que eu podia, mas eu cheguei num lugar que eu não fazia ideia que era possível. Eu não ia ter como planejar em 2004, 2006, que eu ia ter sido head de inteligência artificial no scale-up. Eu não sabia o que era scale-up, eu não sabia o que era inteligência artificial, eu não entendia o que era head, então era um sonho que eu não podia ter, mas eu acho que tipo estar nas comunidades, estar prestando assim, pesquisando e dando visibilidade ao que eu estava fazendo foi importante para eu construir esse sonho assim, on the fly, né, como a gente fala, em tempo real, conforme as coisas iam acontecendo. Então é isso. E o que você diria, então, para meninas e mulheres que estejam pensando em seguir na carreira de computação? Eu diria que fizeram uma excelente escolha, essencialmente. Assim. Eu acho que computação é incrível. Agora, tem que ter sempre o discernimento de que computação raramente é área fim, né? Computação é área meio. Então, tem que ter humildade de escutar os outros das outras áreas. Acho que é uma coisa mega importante, porque aí você vai fazer coisas melhores. Eu acho que computação tem um poder construtivo muito forte, principalmente no mundo que a gente está agora. Mas é muito empolgante quando você usa computação com gente que é expert em outras coisas. Assim, os resultados são incríveis. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, a Livap. A Livap é uma empresa, né, que vende ultracongelados saudáveis para várias áreas do Brasil. E eu fui mentora deles em 2018, eu acho, 2019, talvez. E na época eles estavam só em São Paulo, eu acho que Belo Horizonte, talvez. Mas eles são uma plataforma de tecnologia que fazem toda a questão tipo, da venda, da plataforma, etc. Mas eles também têm um braço enorme de cozinha e tipo indústria, porque eles cozinham, né, e fazem os próprios alimentos e fazem os ultracongelados, etc, etc. Então, assim, eles fizeram uma grande revolução na cadeia produtiva de ultracongelados e de comida saudável, conseguindo unir essas duas coisas, usando a escalabilidade de computação, mas também uma outra expertise para construir coisas totalmente novas. Então, acho que isso é super importante. Mas é uma excelente escolha porque computação é algo que você consegue trabalhar com N coisas, exatamente por ela ser uma área meio. Então, sempre tem, sei lá, um propósito, alguma coisa que vai te interessar, que você vai gostar de fazer. E todo estudo que sai, a galera às vezes fica assustada por causa do momento que a gente está vivendo, né? Nossa, está tendo muito layoff, as empresas não vão contratar. Isso é um movimento de mercado que é comum, é horrível, mas é comum, principalmente porque tentam baixar os salários à força, né? Eu acho das pessoas, porque consideram que o cientista da computação, assim, ele é muito bem pago. Mas, assim, todos os estudos que saem, qualquer fonte que você for olhar, desde a Harvard Business Review, a Forbes, a Folha de São Paulo, fala que há um estrangulamento de desenvolvedores e em, sei lá, 2030 a gente vai estar precisando de não sei quantos milhões de desenvolvedores e a gente não vai ter. Então, assim, poxa, não se desespera, computação vale a pena sim, não tem como a gente andar para trás nesse sentido de, assim, de não estar sempre digitalizando, fazendo transformação digital. Até no podcast, né, do The Shift, Adolfo, eu acho que foi o Evandro que falou que 50% das pessoas no mundo não têm acesso à internet. Quer dizer que 50% do mundo não estão usando nada do que a gente fez até agora. Mas elas vão, isso vai chegar nelas, né? Então, assim, sim um curso e uma carreira que, além da oportunidade, além da liberdade que você ganha, porque você pode trabalhar em qualquer lugar, né? Tipo, é diferente, sei lá, eu fazer direito, eu fazer medicina, e se eu quiser mudar para um outro país, eu vou ter que revalidar diploma, eu vou ter que reaprender várias coisas. Não, computação é uma coisa... as linguagens de computação, elas são pervasivas, né, ubíquas, elas estão em todos os lugares. Então, poxa, se você está num momento ruim num país, você vai para outro, né? Você consegue trabalhar remoto. Enfim, então, poxa, excelente escolha. Continuem na área e tem muita coisa legal. Se você não estiver gostando de coisas específicas que você está fazendo agora, nossa, tem muitas outras coisas para fazer. Então, conversem com outros professores, conversem com outras pessoas da indústria. Não tenham medo de abordar pessoas. Muitas pessoas não vão te responder, mas algumas vão. Então, assim, mandem mensagem no LinkedIn, no e-mail, no que for. E é isso. Continuem porque vale a pena. É uma carreira que eu acho muito massa.
Muito bom, a gente está chegando já praticamente ao fim do nosso podcast. A gente sempre faz uma pergunta aqui sobre. A gente pede para a nossa entrevistada dar uma indicação de algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, que seja da área, que não seja da área, alguma coisa só que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes. Boa. Eu gosto muito, sempre que me dão a oportunidade de recomendar, né? Tem um livro que eu gosto muito, que chama Atlas of AI. Ele é um livro da Kate Crawford, uma pesquisadora da Universidade de Nova York, que fala sobre... Ela é meio sensacionalista, assim, o que ela fala, mas faz pensar, e é interessante o livro, que ela diz, inteligência artificial nem é inteligente, nem é artificial. E aí, cada capítulo dela explica por quê. Tipo, quais são os custos reais, desde tipo, custo de pessoas a custo energético, que a gente incorre quando a gente resolve fazer esses sistemas, né? Então, acho que é um livro legal, que vale a pena ser lido. Mas tem um outro filme que eu gosto muito, que chama... Eu não lembro o nome dele em português, mas eu acho que vocês conseguem achar e colocar embaixo no link, que é The Mitchells versus the Machines, né? Os Mitchells e as máquinas. E é um filme que eu gosto muito, porque além dele ter ganho N prêmios, assim, né, de animação e tal, não de Oscar necessariamente, se bem que eu acho que ele ganhou o Oscar também, ele ganhou vários Emmys, né, awards, que é o Oscar específico da animação, e ele traz muito essa questão tipo, da revolução das máquinas, mas também, de uma forma bem-humorada, ele mostra as limitações, né, das máquinas hoje, da AI e da machine learning na prática. Então, e é um filme assim que faz você se sentir bem, é um filme engraçado, dá para ver todo mundo junto. Eu acho que é muito legal também, super recomendo que vejam. Já, vou deixar na descrição do episódio. Boa. Muito bom, acho que o episódio também foi muito interessante, né? Acho que todo mundo vai gostar de ouvir, mas a gente chega ao fim, novamente, desse episódio, né? De mais um episódio do Emílias Podcast. Queremos agradecer, então, a sua presença e também queremos agradecer a presença da Luísa, né? Aqui como podcaster por um dia. Obrigada, Luísa, por estar aqui conosco. Obrigada, Bianca. E aí você quer mandar um abraço, quer agradecer alguém, fique à vontade para uma fala final. Que legal. Eu sempre vou agradecer, né, minha família. Um beijo para mamãe, papai, Eduardo e Helena, meus irmãos. Mas, poxa, um abraço para a Iana, né, que faz o Programaria, tendo falado dela, difícil não mandar um abraço para ela. Ela, inclusive, é jornalista, né? A gente estava falando um dia desse. Ela, nossa, mas eu nem sou de computação. E eu disse, você é uma mulher muito relevante na área de TI. Ela fez, mas eu nem sou de computação, sou jornalista. Eu fiz, sim, mas você entra no mercado de TI, então você é de computação. Tipo, não vamos falar essas coisas, que isso é uma bobagem. Então, um abração para ela. E, poxa, agradecer vocês mesmo pelo convite. Eu acho muito legal a iniciativa. Acho que é importante a gente falar sobre esses temas. E dentro da universidade também. Dentro de um programa de universidade, especialmente. Então, é um prazer estar aqui. Parabéns, Luísa, pelo desempenho aí, participação. E obrigada aí a Maria, a Cláudia e o Adolfo. Nós que agradecemos e a todos e a todas que nos escutaram até agora. Até o próximo episódio do Emílias Podcast.